livro de Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19, versículo 2. Existe algo que todos nós não podemos esquecer jamais, jamais. Existe uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. Isso pode parecer algo óbvio, mas todos nós tropeçamos aí. Eu afirmo para você, sem medo de errar, por já ter quebrado a cara muitas vezes: nem sempre o que eu quero, eu preciso. E nem sempre o que eu preciso, eu quero. E não ter uma mente alicerçada no Espírito Santo pode nos fazer viver pelo que queremos e jamais lutar pelo que precisamos. Ter uma rotina de segunda a segunda, focada naquilo que nós queremos, e passar uma vida inteira sem jamais ter adquirido ou lutado pelo que de fato nós precisamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos a emoção e a razão. Por isso que quando Deus fala a Paulo para nos ensinar a cultuar, Ele fala: olha, diga a eles que apresentem a mim o culto racional. O que é o culto racional? O culto que passa pelo raciocínio, pela mente. Paulo poderia ter dito: olha, diga a eles que Deus quer o culto emocional. O culto emocional é muito mais bonito, porque muitas vezes a razão não chora, a razão não grita, muitas vezes a razão é silenciosa. Mas o culto que Deus espera de nós é o culto do raciocínio, que sim, tem emoção, que sim, é óbvio, nós somos seres emocionais, não é errado chorar, extravasar, mas a minha emoção precisa ser lastreada pela razão. Se eu tenho uma razão e a emoção, eu tenho que entender que a minha razão, ela tem compromisso com o que eu preciso, e as minhas emoções têm compromisso com o que eu quero. Você já viu aquela experiência de você saber que não precisa comprar alguma coisa? Você não precisa, mas pelo fato de querer, você leva para casa. As emoções, elas são rápidas, então você compra, e é só o fato de chegar em casa, olhar no espelho, colocar a camiseta, a blusa, e você já vai perceber que toda o glamour e beleza já é diferente. Parece até que a roupa tem outra cor. Parece que até que o caimento no provador do shopping é melhor do que o caimento no meu quarto. Ou então, o impulso de comprar um pacote de viagem ou qualquer coisa numa propaganda, porque as suas emoções, elas só têm compromisso com o que você quer. Coitado daquele que serve a Deus pelas emoções, porque só servirá a Deus quando quer, só amará a Deus quando quer, só virá à igreja quando quer, só vai orar quando quer. A razão é o que eu preciso, e é isso que nós vamos aprender um pouco aqui hoje. Eu espero que o Espírito Santo fale com você de forma muito especial, tá bom? Provérbios capítulo 19, versículo 12. O sábio Salomão, o homem mais sábio da história, diz o seguinte: não é bom ter zelo, não é bom ter capricho sem conhecimento, e nem ser precipitado e perder o caminho. Ok? Deus fala conosco. Amanhã temos a oportunidade de ter um feriado num ano estranho, mas nós sabemos que o nosso adversário não descansa. Satanás não tem piedade, compaixão e nem trégua. Qualquer oportunidade, qualquer fissura na armadura, ele vai me ferir. E que bom ter a oportunidade nesse domingo de ouvir a tua voz. Que bom poder ser alertado. Que bom poder ouvir uma palavra que não vem de homens, mas vem da Bíblia. E essa palavra, ela tem o poder de preencher o vazio da minha alma, o poder de elucidar a minha mente, o poder de me dar foco, direção, tirar as sujeiras das opiniões humanas, porque a opinião que vale é a tua, Senhor. A ideia que vale é a tua, o pensamento é o teu. E me ajude a ter humildade suficiente, Pai, para sermos renovados, inflamados pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Todos nós sabemos que quando a gente olha no retrovisor, eu tenho, e acho que todos têm, a gente olha no retrovisor e há um rastro de morte, de precipitações, há um rastro de morte, de escolhas feitas
sem compromisso com o que eu preciso, mas com compromisso do que eu quero. Lembrem-se, nem tudo que você quer você precisa, e nem tudo que você precisa você quer. E quando a gente olha para trás, há um rastro. Algumas pessoas fazem antes, pensam depois e se arrependem para sempre. Essa é o grande círculo da história humana. Fazemos sem pensar, depois nos arrependemos quando pensamos, e depois, para sempre, ficamos amargurados. Se tem uma coisa que gera fracasso bíblico, hoje, é a precipitação. A etimologia da palavra precipitação, a origem dela vem de precipício. Precipício é buraco, abismo, perdição, ruína, loucura. A etimologia de precipitação é afundar-se num buraco sem fim. Salomão vai dizer em Provérbios 14, 29, que o longânimo, ou o paciente, dá prova de entendimento. O camarada que sabe esperar, ele é inteligente. O camarada que fala, eu não vou falar agora, eu não vou agir agora. A Bíblia chama esse camarada de grande entendimento, ou seja, de inteligente, sábio. Mas o precipitado, a insensatez, Salomão ele é um pouco polido, mas a insensatez significa, o camarada que é precipitado, ele é louco. A Bíblia chama o insensato de louco, maluco, insano. Provérbios 29, 20, olha o que Salomão, veja que o homem mais sábio do mundo, o livro que você mais vai encontrar falando sobre precipitação é exatamente o livro dos conselhos, o livro dos provérbios. Salomão vai dizer em Provérbios 29, 20, olha, alguém já viu alguém que se precipita no falar? Você já viu? Salomão está falando. Há mais esperança para o louco do que para ele. Meu Deus, isso é forte, não é? Parece que Salomão senta na cadeira, bate um papo com a gente, ele cruza a perna e fala, você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o louco do que para ele. A grande questão é que Salomão vai dizer também em Provérbios 18, 7, que a boca do precipitado, a boca do insensato, a conversa do tolo, ela é o quê? É uma desgraça. A conversa, o bate-papo do tolo é uma desgraça. E em seus lábios são uma armadilha para quem? Para sua alma. Por quê? Porque quando eu falo bobagem, eu acho que alguém será prejudicado. Não, Salomão diz, o sábio, o precipitado é um louco, porque ele quando fala tolices, precipita na fala, é a alma dele que é afligida. E eu pergunto para você, quantas pessoas hoje simplesmente estão perdidas por suas precipitações, por acharem que precisavam, por acharem, se eu não tiver isso agora eu morro, se eu não fizer isso agora eu morro. Decisões precipitadas como, por exemplo, começar relacionamento sem a aprovação de Deus, sem a aprovação do pai, tudo porque é uma pressa, porque se eu não casar agora, se eu não namorar agora, se eu não tiver um noivo agora, eu vou ficar solteiro, eu não aceito, pressões, precipitações, porque eu sinto vontade, porque eu quero, ou então, não, eu vou morar com fulano, o pai diz não, a mãe diz não, não é a hora, mas eu preciso disso, não precisa, mas quer. Nem tudo o que eu quero, eu preciso, e nem tudo o que eu preciso, eu quero. E qual é a consequência? Lágrimas. Quantas mulheres, quantos homens hoje choram por decisões precipitadas? Quantos homens agora choram, frustrados, porque a precipitação trouxe um prejuízo moral, um prejuízo espiritual, um atraso na vida. Não precisava de nada disso. Se fizesse o que precisava, mas quis fazer o que queria. Outro exemplo, ser avalista de um negócio. A Bíblia não recomenda empréstimo de dinheiro. A Bíblia não recomenda. A Bíblia não recomenda ser avalista. Mas pastor, eu tenho vontade. Não tenha vontade. Você não precisa ser avalista.
Você não precisa ir na boa intenção, você vai, dá seu nome, passa um cheque, dá um empréstimo, empresta o cartão, o camarada não paga, o camarada não ajuda. E aí, meu irmão, a família que na pobreza era unida, a amizade que na pobreza era unida, agora está destruída. E não ache que você tem maturidade para olhar para alguém que te deve e fingir que está tudo bem, porque você não tem maturidade para isso. Só se você perdoar mesmo. Você não vai ser mais o mesmo depois de emprestar seu dinheiro para alguém, essa pessoa não te pagar. Não ache. Não ache. Qual é o problema disso? Contas negativadas. Serasa, SPC. Estou no carro. Eu estou atrasado, eu quero chegar mais cedo. Quantas pessoas perderam familiares na estrada por conta de uma ultrapassagem precipitada? Meu Deus, para ganhar 5 minutos, 10 minutos, o camarada corta o caminhão desesperado na curva e põe a família em risco. Quantas pessoas estão presas a aparelhos, presas em cadeiras de roda, por conta de uma precipitação, uma idiotice de ter ultrapassado na hora errada. Dor, morte, prejuízo. Quantas pessoas tomadas por decisões, construir em lugares que não são seus, construir casa em lugar que não é seu. O camarada fala: está aqui esse lote, constrói aqui. Aí você vai lá, movido na insensação, vai lá, constrói. Daqui a pouco o camarada te pede o terreno, fala que a casa é dele. Quantos tomaram prejuízos? Quantos confusões do quintal, confusões de herança, porque fez sem tomar a decisão, fez sem orar, fez movido pelo impulso, fez movido pelo achismo, pedir demissão do emprego. O camarada está lá, é um dia nebuloso, como vai ter? É um dia sombrio, é um dia de perseguição, é um dia de cara feia, é aquele dia que nada dá certo. Eu fiz lançamento errado na internet, o sistema travou, paguei conta. Quem nunca? Quem nunca teve um dia nebuloso no trabalho? Quem nunca trocou os pés pelas mãos? Quem nunca, gente? Mas aí eu começo a colocar na minha cabeça que eu não sirvo para aquilo, eu não sirvo, que eu sou uma vergonha. E aí eu vou lá no RH, cheio de vontade de me livrar daquilo. Peço a conta, peço a demissão, e no outro dia sento em casa, as emoções só são comprometidas com o que eu quero. Eu fiz o que eu quero, e aí vem a razão dizendo: o que você fez? Porque a precipitação nos leva para o precipício. Quantos arrependidos quer outro arrependimento? Ter saído da igreja, largado a obra, largado o ministério. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 10, 25, ele vai dizer para mim e para você: olha, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, o dia da volta de Jesus. Quando estão com a vida travada, porque largaram a obra de Deus, desviaram, foram para a bebida, foram para o alcoolismo, foram para as drogas, foram para a prostituição, largaram a obra de Deus, tudo porque eu não sinto vontade, eu não quero. Meu irmão, há um precipício à nossa frente. Levantar-se é muito difícil, levantar a alma, levantar a vida é um trabalho terrível, mas se jogar num abismo é uma decisão precipitada, é uma escolha errada, é ser dominado por impulsos e desejos. Mas é muito natural você ver animais fazendo isso, é muito natural você ver crianças fazendo isso. Mas nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, e nós temos que entender que há um perigo enorme em se precipitar. Como que eu posso largar a obra de Deus porque não tenho vontade? Quando a minha Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro vai dizer para mim e para você: portanto, irmãos, empenhem-se, não é desanimem, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, vocês o quê? Se eu trabalhar para me fortalecer em Deus, se eu trabalhar para me fortalecer no ministério, jamais o quê? Tropeçarão. Olha o 11, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que é fácil a gente ouvir uma palavra como essa. Na vida real é diferente, porque na vida real as emoções tiram da nossa frente os riscos, os perigos. A gente compra sem saber se pode pagar, a gente começa a criar
uma ideia. Fé em Deus ninguém tem, mas fé que eu acho que dá. Não sentei, não peguei a calculadora. Olha aqui, eu estou dentro do ônibus e eu projetando minha vida financeira. Eu acho que se eu apertar aqui, cortar a internet, dá para comprar o carro. Daqui a pouco está devolvendo o carro, porque as emoções vão dizer para você que tudo vai dar certo. E é por isso que Deus colocou a emoção em você, mas não para você cultuar a Ele por isso. E qual é a consequência da nossa geração? Insatisfação, jovens insatisfeitos, adultos insatisfeitos, todo mundo arrependido, desejo de voltar, mudando de cidade sem direção de Deus, mudando de emprego sem direção de Deus, vida atrasada, prejuízo financeiro, problema na família, por ter falado quando devia ficar calado, por ter se metido no casamento dos outros, por ter comprado a briga. Pastor, vi aquela raiva e eu falei mesmo. Esse falar mesmo, quantas coisas destrói? Quantas coisas destrói, gente? Quantas coisas destrói? Mais esperança tem para o louco do que para a boca do precipitado. Quantas coisas, justiça, condenação. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos antes de dizer como você se livra disso. Um grande exemplo bíblico de precipitação foi Abraão e Sara. Você sabe, lá em Gênesis capítulo 16. Olha lá, Gênesis 16, do 1 ao 6. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Como talvez possa formar família por meio dela? Deus já tinha prometido que ia dar um primogênito. E daí que o ventre de Sara está seco? E daí que Sara é uma mulher idosa? E daí? Deus precisa da ciência para fazer o que quer. Deus precisa da matemática para fazer o que quer. Mas é isso, essa urgência desgraçada, essa precipitação de querer ajudar Deus. E aí está lá, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a sua serva egípcia, Agar, e Abraão. Que desgraça. Ele a possuiu, ela engravidou, e quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Olha os problemas em casa. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Olha que desgraça. Deus chama Abraão e fala: sai da tenda, conta as estrelas. 1, 2, 3, não dá mais, está vendo? Assim vai ser a tua descendência. E daí que a tua mulher é velha? E daí que você é velho? Eu posso. Você crê? Creio. Mas passa um dia. Passaram-se mais de 15 anos, irmãos. 15 anos. E aí a precipitação vem. A Sara tem ideia, ela deita com a minha escrava. Talvez seja assim que Deus quer. Por quê? Porque ela queria ter um filho, ela tinha pressa. Essa pressa desgraçada. Agar engravida. Veja, uma escrava agora tem no ventre o filho do chefe, o filho do patrão. É lógico que ela não vai aceitar ser tratada como uma escrava qualquer. É lógico. E aí Sara começa a ter ciúmes. E aí começa uma confusão em casa. Um bate em um, outro bate em outro. Por quê? Porque tomou uma decisão precipitada, quando Deus já disse que ia fazer. Se Deus disse que vai fazer, meu irmão, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Acredita no que eu estou pregando aqui. Se Deus disse que vai cuidar, Ele vai cuidar. Se Deus disse que vai prover, Ele vai prover. Se Ele disse que vai proteger, Ele vai proteger. Se Ele disse que está com você, faça chuva ou sol, Ele vai estar com você. E mesmo que você não sinta, você não veja, Ele vai estar. Quais foram as consequências? As consequências é a desgraça que há no Oriente Médio até hoje. Quando a gente vai para Israel, eu tive na caravana, e vamos ter ano que vem, para você ir na faixa de Gaza. A gente não conseguiu ir porque depende do dia. Você só consegue ir na faixa de Gaza com ônibus blindado, e tem que solicitar para o governo israelense escolta armada, para você passar no lugar onde estão os túmulos dos patriarcas. Porque o ódio entre palestinos e judeus, pelaquela pedaço de terra, dura até hoje. Tudo porque um homem, ao invés de esperar um pouquinho mais,
se precipitou e abriu um abismo, um precipício. Abismo e precipício. Está lá Esaú, em Gênesis 25. Ele está com fome. Ele chega em casa, Jacó está fazendo sopa de lentilha. Você conhece a história? Ele está com fome. Quando você está com fome, o que você quer? Comer. Mas você precisa comer sempre agora? Se você estiver com fome e não comer agora, você morre? Não. Podia ter esperado a mãe chegar em casa. Podia ter ele mesmo feito um miojo. Mas ele sentiu o cheiro da sopa de lentilha do irmão. E olha, ter um irmão como Jacó não é fácil. O homem já nasceu trapaceiro. E aí ele sente fome. Ai, que delícia essa sopa de lentilha. Mano, tô com fome. Aí Jacó não é besta nem nada. Jacó fala, você sério, Esaú, você quer? Quero. Olha, eu deixo você comer minha sopa de lentilha. Mas você tem que fazer um acordo comigo. Qual é o acordo? Você vai me vender tua primogenitura. Ah, eu tô com fome. Tô com fome. Eu quero fazer o que eu tô com vontade. Tá bom, mano. Me dá logo essa sopa. Ah. Qual foi o problema depois? Ele perdeu a bênção. Ele perdeu tudo. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deveria ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas porque ele foi um tolo, um precipitado, ele saiu até mesmo do nome dos patriarcas. O grande patriarca de Israel não é Esaú, é Jacó. E quem deveria ser o patriarca de Israel? Quem? Quem foi o abençoado de Isaac? Quem? Qual era o neto abençoado de Abraão? Qual era? Esaú. Mas por que se precipitou? Eu sei que a gente pode dizer, pastor, nossa, essa palavra está me machucando, porque, nossa, realmente, mas irmãos, essa palavra não está tratando o teu passado, nem o meu passado. O que nós já fizemos, mas essa palavra vem para nos chacoalhejar, porque se nós estamos vivos, nós ainda podemos reverter as coisas em Deus, e podemos a partir de hoje construir uma vida, onde a precipitação vai nos rondar, mas eu não vou cair no precipício, eu não vou ser dominado, eu não vou perder minha primogenitura, eu não vou comprometer meu futuro, eu não vou comprometer minha família, tudo porque eu tenho fome, tudo porque eu quero, mas eu vou olhar para Deus e dizer, Senhor, apesar de querer, apesar de desejar, apesar do meu coração bater mais forte, apesar de eu ser pressionado pela sociedade, apesar, Senhor, de ter calafrios, eu preciso saber, essa é a tua vontade, é isso que o Senhor quer, porque eu sei que o Senhor não vai tardar, nem vai falhar, o Senhor é comigo, se eu estou vivo até aqui hoje, não foi sorte, se eu estou vivo até aqui hoje, não foi porque eu sou iluminado, é porque o Senhor me sustentou, e eu vou romper com amigo, eu vou romper com família, se for preciso, eu rompo com a igreja, mas eu não posso romper com o único que me mantém de pé, com o único que me mantém vivo. Eu não posso, por conta de um desejo, agradar homens, agradar famílias, agradar mercado de trabalho, agradar políticos. Eu preciso continuar firme e agradando ao único que não oscila, que não passa, que não muda, que não mente, e o único que, se eu cair, se eu romper, se eu desabar, se eu desfalecer, é o único que tem poder de me pôr em pé de novo. Um filho não levanta um pai, uma esposa não levanta um marido, um pastor não levanta uma igreja, nenhum empresário não levanta um funcionário, mas o Criador sabe como a criatura funciona, Ele sabe cada peça que você tem, Ele sabe cada milímetro da tua estrutura. Então rompa com todos, mas tenha primeiro lugar o culto racional. Se Deus não colocar paz no seu coração, se Deus não colocar inspiração, se você não souber que é de Deus, pare, porque você não é um bicho. Pare porque você não é um animal desembestado. Pare porque você não é um cavalo chucro e nem um animal no cio. Você é filho de Deus. Dê-se ao respeito. Respeite a criatura que você é. Respeite o sopro que há em você. Você é o ser mais precioso que já criado por Deus. A Bíblia chama você de coroa da criação. Alguns admiram anjos. Saiba que é os anjos que te admiram, porque Jesus Cristo não morreu por um anjo, Ele morreu por você. Nenhum anjo soube o que é ter um Deus lutando por ele. Os anjos criaram, estão lá até hoje fazendo o que foram criados para fazer, só servindo. Os anjos invejam a mim e a você, porque os anjos não são filhos de Deus. Os anjos vão viver eternamente como criatura. Eu sou o filho adotivo, enxertado no reino de Deus, que um dia estará lado a lado com o Pai Celeste, resgatado por um alto e sublime trono. Não jogue o futuro glorioso por conta de um desejo banal.
a precipitação, ela nos torna escravos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. A precipitação é um pecado. Pedro vai dizer para nós, em 2 Pedro 2, 19: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que domina a minha vida? A pressa, a insegurança. Poxa vida, você acha que Deus não pode colocar um bom encontro para você? Você acha que Deus não pode abrir uma porta de emprego? Converse comigo aqui um pouco. Você acha que Deus não pode colocar você na melhor empresa do mundo para trabalhar? Você acha que Deus não pode... eu trabalho com vendas. Você acha que Deus não pode fazer o teu negócio ser o mais próspero? Você acha que não pode? Pastor, Ele pode e não faz. Eu sei que é difícil saber que o nosso Deus pode tudo, e algumas vezes Ele não está fazendo o que eu acho que preciso. Mas o compromisso de Deus não é com o que você quer, é o que você precisa. E talvez hoje você não precisa que o teu negócio fature mais. Talvez você precise se aproximar dele. Talvez você não precisa de um namorado. Talvez hoje você precisa de redescobrir a fé. Talvez hoje você não precisa passar num concurso público. Ele pode fazer você passar num concurso público a qualquer momento. Talvez hoje você precisa receber os dons espirituais. Talvez você precisa focar na vida dos teus filhos. Se você não recebe de Deus, se você serve a Deus com fidelidade, dizima, oferta, e se por alguma razão Deus não está dando a você o que você quer, console-se sabendo: se Ele não me deu o que eu quero, é porque eu não preciso disso agora. Então eu vou continuar servindo a Ele, porque o meu Deus, Ele realiza sonhos. Mas Ele só realiza sonhos quando você já é estruturado para não se perder nos sonhos. Quantas pessoas se perdem nas bênçãos, irmãos? Quantas pessoas se perdem nas bênçãos? Quantas bênçãos se tornam maldições? Simplesmente porque as pessoas não sabem usufruir do que Deus dá a elas. Veja, Deus deu uma bênção a Abraão, ser pai na velhice. E o que ele fez com a bênção? Burrada, bobagem. Deus deu uma bênção a Esaú, primogênito. E o que ele fez com a primogenitura dele? Trocou por uma sopa. Não haja sem pensar. A gente tem uma tendência. E o que eu quero te ensinar hoje para nós orarmos: eu tenho que saber. Você tem que acordar. Põe na geladeira, põe no micro-ondas. Você tem que acordar sabendo que os teus desejos gritam muito mais alto do que as suas necessidades. Você tem que entender isso. O que você quer tem uma voz muito mais potente daquilo que você precisa. E para ouvir o que eu preciso refletir e ficar em silêncio, porque o que eu preciso fala baixinho, e o que eu quero fala alto. O que eu preciso é uma voz suave, e o que eu quero grita. Nem preciso fazer esforço, ela grita. Então eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso ter momentos com Deus para dizer: Senhor, está pulsando aqui o que eu quero, mas o que eu preciso, o que eu preciso, o que eu preciso. É por isso que o salmista diz, no Salmo 46:10, isso é lindo, isso é lindo: parem de lutar, parem de correr, parem de ser igual uns loucos desenfreados. Saibam que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações, e serei exaltado na terra. Parem, parem. Em outras versões diz: aquietai-vos e saiba que eu sou Deus, e eu serei exaltado. O último capítulo termina com a minha exaltação. O último capítulo da história termina com você sendo glorificado na minha presença. A história de um servo de Deus termina na glorificação de Deus. O diabo nunca vence no final da história de um servo de Deus. O diabo nunca triunfa no último capítulo da história de um servo de Deus. O diabo nunca triunfa no último capítulo de um casamento de um servo de Deus. O diabo nunca triunfa no último capítulo de um empresário que serve a Deus. Nunca, nunca. Espere com paciência, porque eu ainda exaltarei. Eu ainda. Mas pastor, quando é? Eu não sei quando é. Mas coloque a cabeça num travesseiro sabendo: o último capítulo termina com exaltação. Mas por que eu não cheguei lá ainda? Porque não é isso que você precisa. Não é isso que você precisa. O que você precisa é o pão de hoje. Como o pão de hoje, aprenda. Mas pelo amor de Deus, não acelere o que Deus tem que fazer. Não se jogue no abismo. Espere pelo Senhor.
Salmo 27:14 diz: espera pelo Senhor. Espera com bico, cara feia, reclamação, encostando Deus na parede. Ó, se o Senhor não me abençoar esse mês, eu desvio, hein? Eu vou dar esse dízimo esse mês, hein? Se a porta não abrir, eu estou fora. Não, espere no Senhor. Seja forte nessa espera. Tenha coragem nessa espera. Espere no Senhor. Na versão atualizada ele diz: espere no Senhor. Espere como? Tenha bom ânimo. Fortifique o teu coração. Espera pelo Senhor. Não é esperar triste, amargurado, pedindo abraço humano, mas esperar estufando o peito e dizendo: se Ele não deu o que eu quero, é porque Ele está dando o que eu preciso. Se Ele não deu o que eu quero, é porque Ele está dando o que eu preciso. E é isso que eu preciso hoje. É isso que eu preciso. Glória, porque Ele não perde o controle. Eu quero dizer uma coisa para você, pelo amor de Deus: não haja sem pensar, não haja sem se aconselhar, não haja. Provérbios 16:1, quero ler novamente. Não haja sem pensar. Não. Ao homem pertencem os planos do quê? O coração sempre está relacionado a emoções. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O que Salomão está ensinando? Deixe os seus planos vivos do coração, mas a sua boca, o que sai da sua língua, não pode ter compromisso só com o que você sente. Abra a tua boca. É por isso que Deus leva Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos e fala assim: ó, anda aí em volta dos ossos. E aí Ezequiel anda em volta dos ossos. E a Bíblia não pode mentir, não pode aumentar. O texto diz que estavam sequíssimos. Em outras palavras, há muitos anos não havia vida. E aí Deus faz uma pergunta: olha, Ezequiel, acaso os ossos podem reviver? É óbvio que uma resposta emocional é na lata. Quando eu vejo um osso muito sequinho, muito seco, eu não sei se você já participou da exumação de alguém, você olha ali e não tem mais nada, né? Eu já participei na minha família de algumas exumações, algo terrível, mas e você olha ali para aquele crânio, você olha para aqueles ossos e fala: meu, não é meu parente, né? Não é. E é isso, está aqui um monte de osso, pode ter vida, ou seja, pode, não pode. É isso que as emoções dizem, não é? Mas tem horas que eu preciso entender que eu não posso falar como todo mundo, eu preciso falar como um servo de Deus. E como um servo de Deus fala: Senhor, Tu sabes. Se o Senhor quiser que tenha vida, vai ter vida. Se o Senhor quiser que não tenha vida, não vai ter vida. Essa não é uma resposta que eu quero, mas é a resposta que eu preciso dar. Não é a resposta que eu sinto vontade, não é a resposta que encoraja. E nem sempre a resposta que você vai dar para a sua vida é a resposta que você quer, mas é a resposta que você precisa. É chegar numa casa que está em pé de guerra, crise, e você tem vontade de dizer uma coisa sobre essa casa, mas você vai ter maturidade para não olhar para a sua casa e dizer o que você quer. Que inferno, que diabo, Satanás, cadê Deus? Inferno, porcaria, é o que eu sinto, é o que eu tenho vontade de dizer. Mas eu vou dizer o que eu preciso. Minha casa é casa de Deus, minha casa é casa de oração, minha família é bendita. Mas por que você está falando isso? Porque eu preciso dizer isso. O homem faz os planos do coração, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus tem compromisso com a língua. Isaías 52:12. Porque vós saireis apressadamente. Por quê? Mas vocês partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O seu Deus, o Deus de Israel, será a sua retaguarda. Porque vocês estão correndo? Para de querer comprar as coisas correndo. Para de ir no papo de vendedor. Se não fechar hoje, eu vendo para outro. Deixa eu vender para outro. Eu já comprei coisa assim. Como a gente é besta. O camarada falou: ó, eu só seguro esse preço para você hoje. Aí eu falo, vem aquela sensação: ai meu Deus, se eu não fechar agora eu vou perder um baita negócio. Bobão, se você voltar lá amanhã ele faz o mesmo preço de novo. E se você chorar mais ele vai fazer mais barato ainda. Isso é papo de vendedor. Se você não comprar agora, se você não está em paz, não compre. Porque não é um carro que define sua vida, não é uma casa, é a Deus. E Deus traz um carro se Ele quiser, da onde for. Se Deus quiser, Ele traz alguém para pôr um carro na tua graça sem você pagar nada. Ele faz isso, já ouvi testemunhos assim. Tiago 1,19 diz:
Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Eu quero contar uma metáfora para vocês aqui. Essa história eu conheço há muitos anos e me lembrei dela hoje, estava preparando a mensagem e me lembrei dessa metáfora. É a metáfora do garimpeiro e do cão. Talvez alguns conheçam. Havia um homem, eram 4 personagens: o garimpeiro, a esposa, o filhinho e o cachorro da família, um cãozinho. E eles foram para uma localidade muito isolada, atrás de diamantes. E passaram alguns dias, a esposa do garimpeiro, porque o clima desse novo lugar era um clima muito frio, áspero, por causa do inverno, a esposa do garimpeiro faleceu. E ele precisava ir trabalhar. E agora ficou ele, o bebê e o cachorrinho. Então, ele não tinha outro jeito, não tinha com quem deixar a criança. Ele ia trabalhar e deixava a criança com o cão. O trabalho não pode parar. O garimpeiro ia atrás dos diamantes e o cão ficava, cão da família, há muitos anos, ficava cuidando do bebê. Era um lugar solitário, não tinha vizinho, por vários raios de quilômetro, ninguém por perto. Mas havia muitos lobos ali, alcateias e lobos na região. Era um lugar muito gelado, frio, norte dos Estados Unidos. E o cão era um cão valente, de boa raça. Se viesse algum lobo, certamente ele enfrentaria. E a vida ia correndo. O garimpeiro ia buscar seus diamantes, deixava a criança, o bebê com o cachorro, enfim, e voltava. Não era o que fazer, não tinha parente, não tinha vizinho, era o que tinha que fazer para sobreviver. E uma tarde, ao regressar do garimpo, ele ouviu o latido do cão. Dificilmente o cão latia. Ouviu o latido do cão dele, desesperado. E o cão saiu pela porta e foi em direção ao garimpeiro, que estava em direção para casa. E quando ele viu o cão saindo de casa, vindo para ele, o cão estava todo sujo de sangue. Todo sujo de sangue. E pelo raciocínio rápido, pela precipitação, ele já pensou: o cachorro teve um surto de raiva, matou o bebê, agora eu vou atacá-lo. E ele não titubeou, pegou a espingarda, apontou na cabeça do cachorro, e imediatamente ele se livrou do perigo. E saiu correndo para ir dentro de casa, para encontrar, sei lá, o filho que estava. E quando ele chegou, o filho estava dormindo tranquilamente no berço. E ao lado havia um lobo com o pescoço quebrado, morto pelo cachorro. Moral da história: o julgamento apressado, o juízo de valor apressado, aquilo que você deduz pelas aparências, pode nos levar a matar o melhor amigo, pode nos levar a matar o melhor de Deus, pode nos levar a matar os melhores processos de Deus na nossa vida. Tudo porque a gente é dominado pela aparência. É por isso que o sábio sempre será prudente e o rápido sempre será louco. Assim diz Salomão. E eu repito: algumas pessoas fazem antes, pensam depois e se arrependem para sempre. Que bom que, por mais que nós fomos precipitados até hoje, Deus nos dá a oportunidade de estar vivos aqui agora. Mas que a partir desse momento a nossa história mude, amém? Que a partir desse momento nós possamos ser como o Salomão diz: não proceda sem refletir, porque é pecado quem é precipitado. Precipício da palavra precipitação. Repita comigo: nem tudo o que eu quero eu preciso, e nem tudo o que eu preciso eu quero. Você vive uma vida atrás do que você quer ou do que você precisa? Eu fico vendo alguns jovens que se negam a estudar, por exemplo. Eu nunca gostei de estudar, nunca. Eu tive a oportunidade de fazer 4 graduações, 4 faculdades.
Se você falar para mim, qual foi a faculdade que você gostou de fazer? Nenhuma. Nenhuma. Qual a faculdade que você falou que você ia com prazer? Nenhuma. Nenhuma. Nunca gostei de estudar na faculdade. Nunca. Eu achava a morte. Se precisava, se não tinha aula, eu ia embora comemorando. Eu não era aquele chato, tinha um chato lá, faltava metade da sala. Ai, eu não vou embora não. Gente, vamos embora, que se a maioria for embora não vai ter aula. Eu não era assim não, eu era o primeiro. Mas eu sabia que eu precisava estudar. Eu não nasci em lar rico, eu não nasci em berço de ouro, eu não nasci. Meu pai não era empresário, minha mãe não era empresária. E se eu quisesse ter alguma coisa na vida, né, eu tinha que estudar. Enquanto amigos meus ficavam tirando onda da minha cara, porque eu não tinha tempo para nada, eu fui estudar. Porque eu precisava estudar. Trabalhar não mata, viu? Você que tem 16 anos aí, vai trabalhar. Trabalhar não mata. A legislação brasileira já determina que a partir de 16 anos é possível trabalhar. Vai trabalhar. Larga o videogame. Se você perguntar para mim se eu quero jogar videogame ou trabalhar, eu vou dizer para você que eu sou tão humano quanto você. Eu quero jogar videogame. Se você falar para mim que se eu quero ficar o dia inteiro assistindo Netflix, é lógico, eu sou normal. Eu ficaria assistindo, maratonando. Mas eu não posso viver pelo que eu quero. Eu tenho que fazer o que eu preciso. E eu preciso trabalhar. A Bíblia diz que a gente deve não ser um fardo para ninguém. A gente deve trabalhar para não ser um fardo para ninguém. Não ser o meu comer. Não seja um fardo para mim. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Você falar para mim, é legal ler a Bíblia? Eu leio a Bíblia com muito prazer hoje, porque conheço. Mas o começo, quando eu fui ler a Bíblia, meu irmão, não dava prazer não. Tem horas que a gente não quer ler a Bíblia. Mas por que eu vou ler? Por que eu vou ler a Bíblia? Porque eu preciso ser edificado. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ter vida com Deus. Eu quero orar. Tem dia que você não quer orar não. Ai pastor, batizar, eu não sinto. Que vai sentir o quê? Batizar, você precisa batizar. Precisa, e daí que quer ou não quer? Preciso, eu preciso tomar ceia. Eu preciso compartilhar do pão e do vinho. Eu sou a igreja de Cristo. Eu preciso estar na obra de Deus. Eu não sei se eu quero ser um voluntário. Eu preciso ser um voluntário sim. Voluntário não é luxo não. A minha Bíblia diz que eu tenho que amar Deus e amar pessoas. A minha Bíblia, os 2 maiores mandamentos não incluem a minha dor. Os 2 maiores mandamentos não incluem a minha necessidade. Não tem mandamento ame-se, cuide de ti mesmo, fale para mim das suas dores. Os 2 maiores mandamentos que depende da lei e a profecia é: ame a Deus e ame o próximo. Por quê? Porque eu cuido de você. E por que muitos estão numa nhaca espiritual? Por que muitos não oram? Porque não servem. Qual é a única forma de amar alguém? Você conhece? A única forma que eu conheço de amar alguém é servir. Que eu saiba, o trabalho é para mim. Que eu saiba, a casa que eu moro é minha. Que eu saiba, o carro que eu tenho é meu. E quando é que eu sirvo? Na igreja eu não. Então, se você não sirvo, não consigo servir na igreja, eu vou servir aonde? Servir não é capricho e delírio não. Servir não é uma igreja para ter um monte de gente trabalhando não. Servir é mandamento espiritual. A Bíblia diz que desses 2 mandamentos depende toda a lei e toda a profecia. Se eu não sirvo, eu impeço a Bíblia de se cumprir na minha vida. Simples assim. Mas eu não achei o que eu me encaixo. Eu preciso servir. Se não dá para, a gente faz de tudo para você querer servir onde gosta. Mas se não dá para servir onde gosta, vai servir sem gostar mesmo. Mas sirva, por quê? Porque eu preciso servir. Eu preciso dedicar minha vida ao reino. Entende isso? Tome cuidado com a precipitação, porque ela vai fazer você andar pelo que quer e não pelo que precisa. Feche os seus olhos nesse instante. Pai, nós oramos para que esta palavra nos acorde. Oramos para que esta palavra nos amadureça. O caminho para o céu é estreito e largo é o caminho da perdição. E nós temos a oportunidade de acordar hoje. Ó Deus, ainda que nos precipitamos ontem, já foi. Mas agora nós vamos nos levantar. E tudo aquilo que nós perdemos pela precipitação, o Senhor pode nos devolver. O Senhor pode.
O Senhor pode trazer de volta a alegria que eu perdi. O Senhor pode trazer de volta um relacionamento curado. O Senhor pode trazer de volta o prazer. O Senhor pode. O homem, se eu dependesse do homem, eu não tinha nada mais. Mas o Senhor pode. O Senhor pode restabelecer aquilo que eu mesmo destruí. E eu creio nisso. E como que eu vou fazer isso? Aquietai-vos. Aquietai-vos, parem de lutar. E saibam que eu sou o Senhor. E como é que eu me aquieto? É ouvindo aquela voz suave. Não é o grito do que eu quero, mas é aquela voz suave do que você precisa. Você precisa orar mais. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa me adorar. Você precisa se afastar dessa gente que te leva para o abismo e começar a impregnar na sua vida o meu cheiro. É não se embriagar com pessoas, mas se encher do Espírito. Ninguém morre de amor. Ninguém morre de solidão. Ninguém morre de desprezo. A gente morre no pecado. Que eu saiba, a única coisa que mata é o pecado. Amor não mata, solidão não mata, frieza não mata, decepção não mata, porque aquele que está no trono não se altera. Vamos colocar em pé.